Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede, obrigado pela tua proteção. Suplicamos agora, Senhor, pela tua igreja, guarda os nossos amados irmãos na cidade, no campo, manifesta o teu poder, meu Senhor, na vida de cada servo teu. Guarda os pais, guarda, meu Senhor, as famílias, guarda, meu Senhor, os teus ministros e nos ensina, Senhor, a andar contigo a cada dia. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. A palavra ao amanhecer para a nossa meditação. Uma necessidade que nós temos, todos nós temos, a necessidade de ouvir a boa orientação do Senhor. Hoje existe, nos dias de hoje, na atualidade, existem pessoas ganhando muito bem só para orientar. São pessoas que têm formação acadêmica e se preparam para dar boa orientação, boa assistência a empresários, a profissionais liberais, a religiosos, né? Os religiosos afastaram a dependência de Deus e estão se profissionalizando. Também desprezaram os títulos naturais da Escritura ou os títulos que a gente reconhece na história eclesiástica e agora eles são profissionais, aparecem como se fossem profissionais, talvez para justificar a moleza que vivem. Mas a verdade é, independente do que se pensa e do que se faz, precisamos do conselho de Deus. É maravilhoso estar buscando o conselho do Senhor. É algo especial e permanente. Aí, enquanto a igreja estiver na terra, ela vai depender, ela vai precisar, ela vai se regozijar tendo o conselho do Senhor. Nosso texto, Salmo 68, os versículos 14 a 19, para a nossa meditação. É sempre muito bom ouvir a palavra e até tirar informações culturais. Eu faço isto. Salmo 68, versículo 14. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado, como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação. E o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, uma leitura extraordinária e para quem tem cultura bíblica não tem muita dificuldade.
Muito embora uma pessoa que pega na Bíblia por acaso ou escuta ocasionalmente, talvez não entenda esta expressão aqui no versículo 14, quando o Onipotente espalhou os reis. Mas todos os reinos da terra dependem de Deus. O Senhor Deus é o Senhor do céu e da terra, tem o poder sobre a natureza. Deus tem o poder sobre toda a natureza. Os reinos da terra, se houvesse melhor compreensão das coisas de Deus, existiria um dia para Deus em qualquer reino, em qualquer situação. Esse é o dia de Deus. Mas não tem. Quando o Onipotente espalhou ou instituiu os reis, os reinos, foi tão geral, a abrangência do poder de Deus através da presença do homem. É comparável quando cai a neve em Zalmon, ou Salmão. Alguns montes mencionados na Bíblia não são conhecidos. Alguns nomes, como se trata de inspiração do Espírito, pode não ter sobrevivido historicamente. Mas, por exemplo, o Monte Hermon, ele tem outros nomes. Ele era, na antiguidade anterior a Abraão, era Sirion. Sirion. Então, o Monte Salmão não é identificado aqui. Mas tem o outro que é. O monte de Deus é como o monte de Bazã. Um monte elevado, como o monte de Bazã. E é provável que esta referência ao monte de Bazã seja o mesmo ao próprio Sirion, ao próprio Monte Hermon, que é o monte mais elevado da região. É um monte que é neve permanente no seu topo. É deste monte que se alimenta os lagos para encher o lago de Genezaré ou o mar da Galileia. E na região de Bazã. Muito embora hoje Bazã esteja limitado àquela região das colinas, mas na antiguidade era um termo só. No versículo 16, um questionamento. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Uma expressão que era cultural na antiguidade. Os gregos acreditavam que os seus deuses habitavam no Olimpo. Muitas nações associavam as moradas de Deus com aquilo que para eles era inacessível. Um monte inacessível. E aqui é descrito assim, que Deus desejou este monte elevado para a sua habitação e o Senhor habitará nele eternamente. Não temos dados de como se formou este conceito na humanidade, mas é inegável a relação que
o povo fazia entre o Deus Supremo e até entre os deuses supostamente existentes e os montes inacessíveis em seus países, em seus lugares, em seus territórios. No versículo 17, ele menciona a glória, o séquito. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares, ou seja, os carros de Deus são infinitos. Por que os carros de Deus? Os reinos na antiguidade desenvolveram carros. Os reis tinham carros. Existiam vários tipos de carros. A evolução a partir do carro de boi, muito lento, aos carros de corcel, os cavalos, corcéus conduzindo carros, eram diferentes de bois conduzindo carros. Os corcéis, que emprestou o nome para os carros, eram cavalos velozes, e carros bem feitos, atrelados a esses cavalos, eram diferentes e usados pelos reis nas guerras. O salmista menciona os carros de Deus como rei e menciona o incontável número dos carros de Deus. Os carros de Deus são 20 milhares, já não dá para definir exatamente. São 20 milhares, milhares de milhares, número absolutamente impossível de ser identificado. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. Então aparece 3 vezes milhares nesta sequência, e o que torna impossível compreender a quantidade de carros de Deus como um recurso do seu reino. Ainda no versículo 17 diz: o Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Deus tratou com o seu povo no Sinai. Os sinais de Deus eram visíveis através da nuvem, através do fogo, através do sonido de buzinas. Era inegável. Os justos se alegravam e os ímpios estremeciam com a presença de Deus no Sinai, nos dias de Moisés e Josué. No versículo 18, ele, pelo Espírito, diz: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os homens rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Isto é uma profundidade que eu não me aventuraria. Mas é absolutamente compreensível que se trata dos dias do Messias, da pessoa do Messias, o poder do Messias. Tu subiste ao alto. Está no Novo Testamento uma referência à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Também um mistério, há um mistério envolvendo esta expressão,
e esta realidade. Mas é aceito pelos estudiosos que foi uma transferência feita por Jesus do paraíso que estava no submundo para o terceiro céu. Não discuto, não conheço, só tenho alguma ideia pelas Escrituras. Mas quem subiu ao alto? Jesus Cristo. Quem desceu ao cativeiro? Quem desceu à região dos mortos? Jesus Cristo. E quem deu dons para os homens? Jesus Cristo. E até para os rebeldes, ou seja, o benefício da obra de nosso Senhor Jesus Cristo contempla os ímpios, contempla os indiferentes, contempla os idólatras, contempla todos os feiticeiros. Ninguém ficou sem oportunidade. Ninguém ficou sem oportunidade. Nenhuma rejeição por parte de Deus a ninguém. A oferta foi geral, como a neve quando cai na montanha. E o último versículo é glorificação. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia, dia após dia, que frequentemente, que constantemente nos cumula de benefícios. Entre estes benefícios, a salvação. Que Deus abençoe os meus irmãos, dando graça e vitória e comunhão com Deus, compreensão das Escrituras, que é uma maravilha para o nosso coração. E não vou fazer intercessão. Hoje é uma gratidão à irmã Lucimar, que eu já coloquei várias vezes na nossa intercessão, fez postagens de 30 e tantas fotos para mim, recebendo alta do tratamento terrível que ela fez, passando pela extração da mama e tantas coisas. Mas hoje ela recebeu alta, parte da equipe que tratou dela, dando aquele apoio, e eu fico feliz. Agradecer a Deus. Bendito o Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela tua vida em nós. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu amor. E agora, meu Senhor, eu te apresento a irmã Lucimar e te agradeço pela vida dela, pela vitória dela, Senhor. Tu sabe o respeito, o carinho, meu Senhor, pela irmã Lucimar, que cuidou da irmã Luísa de Castro até o final da sua vida. Ó Deus, obrigado pela missão e o ministério da irmã Lucimar e pela sua restauração, pelo seu bem-estar agora. Continua, Senhor, operando na vida dela, na vida da sua família, operando nos nossos corações e nos dando graça para reconhecer o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.